Quanto mais identificado com os pensamentos que a mente cria, mais problemas você tem na sua vida. E a solução para isso é compreender como que a mente funciona. E nesse vídeo você vai compreender o que é a mente, como ela funciona e para que ela serve. Então a gente já começa compreendendo o que é a mente. A mente, ela é um processo. Ela é uma função do corpo e ela funciona de forma lógica e matemática, exatamente como um computador funciona. Então, a gente já começa a entender que a mente, ela não é você, mas você contém a mente, assim como você também contém o corpo. Olha para esse desenho. Então, nós temos no centro a mente. A mente é um campo, é um espaço. E dentro desse espaço existe o corpo. E eu coloquei o desenho do cérebro porque o cérebro é a parte física da mente que processa todas as informações que são criadas através dos pensamentos. E todo esse espaço que eu coloquei setas, essas setas vão numa direção infinita. Todo esse espaço aonde a mente está contida, aonde o seu corpo está contido, tudo isso é quem você é, a consciência. Então, olha só, nós não estamos acostumados a ouvir isso. A gente fala da consciência e muitas pessoas têm o entendimento que consciência é ter consciência de alguma coisa. Não. A consciência é o espírito, a consciência é a vida, a consciência é Deus. Por isso que nós somos a manifestação divina, o espírito. Existe um espírito em nós. Esse espírito é a própria vida. Então, o sopro do espírito é a vida e essa vida é essa consciência. Então, já entendemos aqui que existem vários nomes. É consciência, é vida, é o espírito, é Deus. Tudo isso é uma coisa só. Quando a gente fala Deus, consciência, e quando a gente fala corpo, mente, nós estamos aqui consciência individualizada. Por quê? Tem uma definição de Deus na Bíblia que diz onisciente, onipresente, onipotente. Então, esse que nós damos o nome de Deus é a consciência suprema. Então, essa consciência suprema, no seu poder de ser onisciente, onipresente, onipotente, ela consegue criar experiências, ela se fractaliza em experiências. Porém, a consciência permanece una. Então, eu sou uma manifestação dessa consciência em corpo e mente, assim também como você é uma experiência dessa consciência em corpo e mente. A mente, ela é necessária para a individualização do ser. Por quê? É a mente que comanda o corpo. É a mente que cria o pensamento baseado no conhecimento. Você não consegue pensar absolutamente nada que você não tenha o conhecimento. Vou dar um exemplo. Quando você enxerga uma rosa, você dá uma definição que aquilo é uma rosa, porque alguém te contou que aquilo é uma rosa. Então você adquiriu um conhecimento e aí o seu pensamento parte desse conhecimento. Então nós usamos os nossos 5 sentidos para adquirir esse conhecimento aqui no mundo da forma e a partir disso os pensamentos são criados em cima desse conhecimento. Um trauma. A gente aprendeu a definição do que é um trauma. Então, um trauma pode ser um acidente, um trauma pode ser algo que aconteceu na sua infância ou um roubo, alguma coisa que te gerou um sentimento e para esse sentimento foi dado um trauma, foi dado o nome de um trauma. E a partir disso você começa a criar pensamentos, a mente começa a criar pensamentos baseados neste conhecimento de trauma.
Então, tudo que você só pensa porque você adquiriu o conhecimento sobre isto. Significa que tem muitas coisas que você não pensa, mas que o outro pensa, porque o outro tem o conhecimento e você não tem o conhecimento. Então você, na sua essência, como consciência, você não pensa. A consciência é um estado de ser absoluto e pleno. O pensamento do trauma, o pensamento da falta, o pensamento sobre a definição das coisas não existe no campo da consciência. É só a mente que cria a definição, porque é assim que a mente funciona. Então, aqui nessa dimensão onde nós estamos vivendo, a mente funciona por dualidade. Então, ela precisa criar um conceito e dar uma definição para que ela consiga projetar pensamentos a partir daquele conhecimento. Então, aqui dentro da dualidade, o que significa? Que a mente, através dos pensamentos, ela sempre vai dizer isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado. Sempre a mente vai criar dois conceitos de acordo com a dualidade para definir tudo o que está acontecendo na sua vida, tudo que ela enxerga, porque os nossos olhos, eles captam informações, envia para o processador da nossa mente, o cérebro, e esse cérebro, dentro do processamento, ele vai lá, busca uma informação de conhecimento do que você está vendo e a partir disso cria definições, sempre usando o processo, a lógica da dualidade. Existe um estudo da ciência mesmo que diz que um ser humano adulto, ele tem em média 60.000 pensamentos por dia. Mas não são pensamentos diferentes, são 60.000 pensamentos por dia, numa média, que a maioria desses pensamentos, eles estão se repetindo. Então imagina você a quantidade de informação que a mente, esse processo mental, processa durante um dia todo em que você está acordado fazendo as suas coisas. Ou seja, o ser humano, quando ele está afastado dessa consciência de quem ele é, a essência de quem ele está no mundo da mente. Ele está sob o domínio da mente. E sobre o domínio da mente, ele tem um nível de pensamento constante e rápido. Então, quanto mais você pensa, mais distante da consciência você está. Quanto menos você pensa, mais próximo da consciência você está, mais conectado à tua essência você está. Então, percebe que existe um nível de separação entre quem você é, consciência, e o que você pensa que é mente mais corpo. Gente, é complexo, mas quando você compreende isso, você entra num processo de libertação. Tem uma frase que acho que é de Sócrates, que ele diz: conhece-te a ti mesmo e desvendarás os mistérios do universo e dos sábios, alguma coisa assim. O Cristo também, ele deixou uma frase que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os dois estavam falando da mesma coisa. Tu te conhecer no nível da consciência. Quando você se conhece no nível da consciência, você se liberta do quê? Do condicionamento mental. Do condicionamento da mente que controla a tua vida. E essa é a base do autoconhecimento. Essa é a base da espiritualidade. Essa é a base da expansão de consciência. Essa é a base do despertar. Porque se você não compreende que você é a consciência e não a mente, e não os pensamentos, e não as crenças, e não os paradigmas, e não o corpo,
Quando você entende isso, você passa a viver a tua vida a partir dos olhos da consciência. Você passa a ser o observador da realidade. E aí tudo muda, a vida muda. E eu tenho experimentado isso na minha vida, e eu posso dizer que é um outro nível de ser. E aqui a gente não está falando que é sobre ter, é sobre alcançar, é sobre conquistar. Não, nada disso, e vocês vão entender isso até o final desse vídeo. Quando a gente fala que a mente funciona criando conceitos através da dualidade, e ela também funciona criando comparativos. Então, dentro da dualidade, ela não só define algo como bom e ruim, bonito e feio, como ela também entra no comparativo. E aí, seguindo os pensamentos que vão criando as crenças, o ser humano, se ele não está sabendo, se ele não está compreendendo esse processo, ele entra neste mundo das ilusões que é a criação mental. Então ele passa a se identificar com todo esse sistema da mente de pensamento e crenças e conceitos e paradigmas e percepções, e ele passa a acreditar que ele é aquilo que está sendo projetado na mente. Vou dar um exemplo. A mente diz: eu sou incapaz. Se esse eu não compreende que o eu verdadeiro é a consciência e que a consciência é a completude do ser, ele vai acreditar que ele é incompetente, que ele é incapaz, que ele não merece. Então, todo esse drama mental de eu sou incapaz, eu não sou merecedor, eu sofri, eu estou sofrendo, me abandonaram, me rejeitaram, eu não consigo prosperar, eu vivo na escassez, eu nasci para ser pobre, eu não consigo enriquecer. Todo esse drama mental, ele só acontece porque existe uma identificação do pensamento com o ser. E quanto mais a pessoa acredita naquilo que a mente está criando através dos pensamentos, mais ela vai criando esse processo mental, vai fortalecendo esse processo mental, e como a gente cria a realidade através da mente, a gente vai criando essa vida de acordo com esses pensamentos. Então, quanto mais você acredita que você não é merecedor, mais vão surgir situações na sua vida que vão comprovar essa tua crença, esse teu pensamento, esse teu modo de funcionar da mente. Então, essa é a forma que a mente está funcionando na maioria das pessoas. Houve um distanciamento da consciência, por isso que chamamos despertar da consciência, é justamente esse acordar para o entendimento de eu não sou o pensamento e não sou a mente, não sou o corpo, eu sou a consciência. Quando você entende isso, acontece esse despertar. Então, a mente, ela está vivendo o mundo das ilusões. E você está vivendo dentro desse mundo das ilusões criado pela mente. A mente, para que ela serve no seu funcionamento original? Por que a mente foi criada? Ela foi criada para nos dar o movimento. Então, esse corpo, ele não é nada sem a mente. Tanto que quando existe, se a gente for olhar aqui para, né, como funciona hoje, quando existe uma morte cerebral, ou seja, o computador do corpo não está funcionando mais, então os aparelhos são desligados e dá como morta esse corpo, essa pessoa. Não posso dizer uma pessoa porque a consciência, ela é eterna, ela não morre. Mas o corpo, ele não tem mais funcionamento nenhum, porque aquele que dava a vida, que era o sopro de vida, que era o espírito, a consciência já não está mais naquele corpo. Então, uma vez que a vida não está no corpo, o cérebro, ele para de funcionar. Então, a mente, ela não tem mais validade nenhuma, parou de funcionar. Essa existência para este corpo se acabou.
Então, originalmente, a mente foi criada para o movimento desse corpo, para que esse corpo sobrevivesse. Então, imagina que a consciência que é você, ela não precisa de água. A consciência não é a forma. A consciência é a não forma. Porém, o corpo, ele é a forma, ele é a manifestação da consciência. Então, o corpo, ele precisa de água. Mas, como que o corpo vai beber água? A partir de um impulso eletromagnético do cérebro que dá um pensamento e diz: estou com sede. E aí, esse corpo, ele se movimenta, ele levanta e vai caminhando até um bebedouro de água e lá ele toma uma água. Quando você vai de um lugar para o outro, por exemplo, você vai de uma cidade para outra e você vai dirigir um carro. Quem é que dirige o carro? É a mente. É o seu conhecimento adquirido de como dirigir um carro que dirige o carro. Então, essa mente cria pensamentos através de impulsos, manda esse pensamento para o corpo e o corpo faz o movimento de dirigir o carro de acordo com o pensamento que foi adquirido através do conhecimento quando você foi lá na aula de direção e fez as aulas. Então, o corpo, ele é um instrumento da mente e ele foi feito justamente para permitir a expressão, a experiência da consciência. Olha que coisa é muito interessante. Imaginar que essa única consciência, ela se manifesta no meu corpo e usa essa mente para criar um movimento e ela também está aí no teu corpo, criando um movimento de expressão através do teu corpo e através da tua mente. Só que o que acontece? Quando a gente não tem o entendimento de que somos a consciência, a gente vive a realidade nesse movimento mente e corpo através do condicionamento, daquele conhecimento que a gente adquiriu, não mais pela consciência. Então imagina que a consciência é que sabe qual é a experiência que ela quer expressar através de cada indivíduo. Porque a consciência, ela se individualizou em corpos diferentes com um sistema mental diferente para que cada um se movimentasse nessa vida de forma única, se expressando através da consciência. E isso não acontece hoje. A maioria das pessoas estão fazendo escolhas através do seu condicionamento mental. Estão vivendo a vida através do seu condicionamento mental e não através da vontade da consciência. E aí eu vou dar um exemplo aqui de novo do Cristo, que quando ele dizia: seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, ele estava dizendo justamente que esta consciência, Deus que está em mim, se expresse através de mim. Então, a vontade dessa consciência é que deveria ser o nosso foco principal. E o que significa estar nessa vontade de Deus? É aquilo que ele também chamava de o reino de Deus ou reino dos céus. Quando você chega nesse lugar de reino de Deus, de reino dos céus, significa que você está fazendo a vontade de Deus, que você está se expressando através da consciência. Porque quando você está se expressando através dos seus paradigmas e das suas crenças, na maior parte das vezes você está vivendo num piloto automático. E aí talvez é por isso que você fica anos no emprego que você não gosta. Muitas vezes você fica anos em um relacionamento que você não gosta. Muitas vezes você vive anos com um trauma do passado que te faz sofrer. Então, todo esse condicionamento não é a consciência se expressando, mas é a mente se expressando. Então, esse eu da mente a gente chama de ego. Então, o ego é a separação da consciência.
Quem está no ego não está na consciência. Quem está na consciência não está no ego. Como que a gente começa, então, o processo dessa cura da ilusão? A primeira coisa que para mim fez sentido e que para você vai fazer sentido também é você se colocar na posição onde você compreende que mente e corpo não é você. Mente e corpo existe no mundo das formas, no mundo manifesto. Mas quem você é existe no mundo não manifesto. O que vem em primeiro lugar na nossa vida, então, a partir desse conhecimento? O ser. Ao contrário da mente, ao contrário do ego, mente, o que vem em primeiro lugar para a mente é o ter e fazer. O que eu preciso fazer para ter isso? O que eu preciso fazer para ter aquilo? O que eu preciso fazer para conquistar isso? O que eu preciso é fazer e ter, fazer e ter, fazer. Mas para a consciência, a única coisa que importa é o ser. Então, o ser vem em primeiro lugar. Esse seria o processo natural da manifestação aqui dessa realidade, do processo de cocriação. Primeiro ser, para depois fazer, para depois ter. E a gente, através dos condicionamentos mentais, nós invertemos isso. Primeiro eu quero ter ou eu quero fazer, para depois eu ser alguma coisa. Olha a ilusão que a maioria de nós estamos vivendo. A mente, ela sempre acha que precisa das coisas externas para alcançar coisas internas. Então eu preciso ter um carro para ser mais feliz, eu preciso ter um relacionamento para me sentir mais feliz, mais bonita, eu preciso disso para me sentir assim. A mente, ela inverteu o que seria a natureza humana aqui para viver em harmonia. Então, se não tivesse ocorrido essa inversão dos valores, o ser humano, ele continuaria ainda na consciência, ele continuaria vivendo através da consciência, com essa harmonia com o divino, com Deus, e aí ele passaria a ser e ter também em harmonia. Ou seja, nessa harmonia do ser não existe o sofrimento, não existe a falta, não existe a dependência. Que foi todos esses ensinamentos que seres como Buda, como Cristo, como todos os grandes avatares que passaram pelo planeta Terra, eles ensinaram isso. Só que o que aconteceu? O humano, né, na sua ignorância, na sua dormência mental, na sua falta de entendimento, ele não conseguiu captar essa mensagem, ele não conseguiu compreender. Então, nosso trabalho hoje ainda é aquilo que começou muito lá atrás, há milhares de anos. É esse entendimento sobre quem nós somos. É isso que vai nos libertar. A nossa salvação não está em um mestre que vai vir algum dia aqui. Não, a nossa salvação está na compreensão sobre quem nós somos. E essa expressão do ser que a consciência veio expressar através dessa individualização, ela também acontece de forma individual. Essa descoberta dessa vontade do ser, da consciência de se expressar, é algo que cada um descobre de forma individual. E isso começa a acontecer quando você para de olhar para fora, para o ter e fazer, e você passa a olhar para dentro, para o ser. E nesse mesmo processo, você para de se identificar com os pensamentos e passa a observar os pensamentos. Olhar para dentro é olhar para além da mente, olhar para além do corpo, olhar para além dos conhecimentos, olhar para além dos condicionamentos,
olhar para além dos pensamentos. Então, é como você deixar tudo que você aprendeu até agora e passar a olhar para dentro de si, para descobrir aquilo que você ainda não sabe sobre si. Isso é o verdadeiro autoconhecimento. No livro Um Curso em Milagres, que é um livro bem profundo, é um livro que eu já li ele todo, é um livro que eu já fiz todas as lições dele, inclusive eu compartilhei no meu antigo canal, ainda estão lá as lições. O livro Um Curso em Milagres, ele ensina justamente essa ruptura entre a ideia de ser a mente e a ideia de ser o corpo, para encontrar o verdadeiro ser, a verdadeira consciência e passar a viver através desse estado de ser a consciência. Então, esse olhar para dentro, ele começa a acontecer quando você abandona a ideia de que você é a mente e é o corpo. E isso não tem nada a ver com você desistir de ter coisas ou desistir de fazer coisas. Não, muito pelo contrário. É quando você se encontrar na tua essência e quando você perceber aquilo que de fato faz sentido para você, aquilo que de fato você sente que é do ser mesmo, é de um lugar mais profundo, aí você vai saber como fazer, o que fazer para ter aquilo que você precisa nessa realidade. Porque muitas vezes, quando nós estamos na mente, na maioria das vezes, aliás, quando nós estamos na mente, nós estamos querendo ter coisas para preencher um vazio. Então, eu me lembro que alguns anos atrás eu tinha uma obsessão por ter sapatos e eu tinha muitos sapatos, mas depois, amadurecendo essa visão do ser, eu vi que aquilo ali era só uma forma de esconder ou de tentar preencher, na verdade, um vazio existencial muito grande dentro de mim, que eu preenchia esse vazio consumindo coisas e no meu caso era sapatos. Então tem gente que consome coisas para preencher um vazio porque ele acha que aquelas coisas vão trazer um sentido de felicidade para a vida dele e na verdade isso é um pensamento, uma ideia, uma ilusão da mente, que essa pessoa está identificada com essa ilusão da mente, quando na verdade esse vazio, essa sensação de vazio é porque existe uma desconexão com o ser. Ela não está vivendo a sua essência. E aí ela precisa tapar esse buraco de alguma forma. Olha, a maioria das pessoas do planeta Terra vive neste lugar de preencher o vazio pela falta da conexão com a essência, com coisas, com ter e com fazer. Quando esse processo de busca pela reconexão com o verdadeiro ser começa a acontecer, você vai perceber que na tua mente todos os pensamentos, eles sempre estão apontando ou para o passado ou para o futuro. A mente, ela sempre está no passado ou no futuro. Passado, que pode ser os sofrimentos, as coisas negativas que aconteceram, ou a saudade de algo do passado. E o futuro é a insegurança, a incerteza, o medo, porque todos esses pensamentos, eles vão trazer algum tipo de reação que você vai perceber através do seu corpo. A consciência, ela não existe nem no passado e nem no futuro. A consciência, ela só é aqui e agora, no presente. Porque passado é uma ilusão, não existe mais, é só uma lembrança na sua memória. E o futuro também não existe. Então, tudo que existe dentro da realidade só existe no aqui e no agora. Então, para você acessar essa consciência, para você viver através do ser, também é necessário abandonar
os pensamentos do passado e abandonar os pensamentos do futuro, que também é algo muito desafiador para o ser humano. Se você parar 1 hora do seu dia para observar os seus pensamentos, você vai perceber que eles estão ou no passado ou no futuro. E se você está neste lugar da mente, você não está conectado à tua essência. E como se libertar de forma profunda da identificação com a mente, o ego, e também com o corpo? Só existem 2 formas. Primeira é o autoconhecimento, que eu já venho falando aqui no decorrer do vídeo. Então, esse buscar de se reconectar à essência, de se identificar como a essência, ela só acontece através do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é conhecer a ti como a sua verdadeira natureza de ser. Isso é autoconhecimento. É você buscar a verdadeira natureza da tua existência. Isso é autoconhecimento. E também através da meditação. A palavra meditar, ela vem do latim meditare. E meditare significa estar no centro do seu ser. Então, o meditar é sempre a busca por este lugar central. E por que central? Porque imagina que a gente aqui nessa realidade, a gente sempre enxerga a realidade como passado, presente, futuro. Então, o presente está aqui no centro. Então, esse buscar pelo seu estado central é sempre esse lugar presente. Então, a meditação, o objetivo principal da meditação é te colocar neste lugar de presença, neste lugar aonde você só existe nele. Então, a consciência só existe nesse centro, nesse momento presente. E é através da meditação que você consegue chegar neste lugar. Então, essas meditações guiadas para isso, para aquilo, para aquele outro, necessariamente elas não vão te levar para este lugar de presença. Então, a meditação que nós estamos falando aqui é essa meditação aonde você se desconecta do mundo externo, se volta para o mundo interno e se desconecta do passado e do futuro e foca toda a tua atenção no momento presente, no aqui e no agora. E o autoconhecimento, ele também tem essa mesma lógica. O autoconhecimento é parar de buscar o conhecimento fora para começar a buscar o conhecimento dentro. Auto, eu, aqui, o conhecimento dentro. E quando a gente fala conhecimento dentro, não estamos falando também do conhecimento da mente. Porque o conhecimento da mente é o quê? É condicionamento. É o programa que você adquiriu aqui nesse planeta Terra. E o que você é vem muito antes do planeta Terra. O que você é algo que está na eternidade. Então, é esse tipo de autoconhecimento que você deve buscar. Esse autoconhecimento de ser o divino. Se identificar como a divindade, o sopro de vida, o espírito. É esse tipo de autoconhecimento que você deve buscar para que você possa viver através da consciência. Então, essas 2 práticas, elas têm o poder de te libertar do condicionamento da sua mente, te libertar do sofrimento, te libertar da escassez, te libertar da pobreza, te libertar dos relacionamentos que te prendem, que te colocam numa prisão. Então, essas 2 práticas, elas são de fato aquilo que pode te salvar desse mundo das ilusões. E eu vou continuar falando mais sobre esse assunto nos próximos vídeos. Eu quero deixar aqui para você um exercício para você já começar a treinar essa compreensão da consciência, mente e corpo.
Então, o que você pode fazer como exercício? Escolha todo dia, enquanto você puder, pelo menos por uma semana, 7 dias, 1 hora por dia, você vai começar a observar os seus pensamentos, sem julgar, apenas observe. Observe e perceba que você é esse observador. Então vai vir um pensamento: nossa, eu estou gorda, nossa, eu me sinto tão sozinho, sozinha hoje. E aí você vai perceber que esse que diz que se sente sozinho, sozinha, ou que está gordo, gorda, ele está sendo observado. Se ele está sendo observado, ele não pode ser você. Então, seja o observador dos seus pensamentos como consciência, porque aí quando você consegue ver o pensamento passando, você vai ver que o pensamento não é você. Então, comece a observar isso, faça isso por 1 hora e perceba os movimentos também do impulso do pensamento, onde você precisa ir no banheiro, onde você precisa tomar uma água, fazer alguma ação que o seu corpo está fazendo essa ação a partir de um impulso do pensamento. Observe isso. E aí você pode até dizer: agora a mente fulano de tal, que se identifica como fulano de tal, e o corpo que se identifica como fulano de tal, está indo tomar água, está indo no banheiro. E você vai perceber que, de fato, existe aquele que observa o tempo todo. E é aquele que observa o tempo todo que é você. É muito legal esse exercício, eu já fiz bastante, tenho feito bastante. Hoje eu já consigo estar nesse lugar de observador a maior parte do tempo. E só isso por si só, ele já é uma libertação. Já é uma libertação, já é uma cura. Então, faça esse exercício para você já começar a praticar e deixa nos comentários também o que você sentiu fazendo o exercício, se você descobriu algo diferente fazendo o exercício que você nunca tinha percebido antes, deixa nos comentários também. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.